Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Falar de ansiedade é pensar em algo que o próprio Jesus disse: não ande assim, não faça isso, não é bom para a sua vida. Eu fico pensando em como Jesus estava multiplamente preocupado conosco. Como Jesus, olhando para a condição humana e como Ele é nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, Ele está preocupado em nos salvar. Salvar da nossa própria ignorância, salvar dos nossos abusos. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos salvou do inferno. Eu creio assim. Mas Jesus quer, por meio dos ensinamentos, nos salvar de outras questões, que já não são mais questões, vamos dizer assim, que envolvem céu ou inferno. São questões que determinarão a qualidade da nossa vida, a saúde ou a doença, a enfermidade ou a infecção. Esses ensinamentos de Jesus nos tornarão, vamos dizer assim, discípulos mais agradáveis para as pessoas, discípulos mais saudáveis. Nós nos tornaremos discípulos mais atentos à obra de Deus, porque uma pessoa cheia de problema, ela não vai ter tempo para a obra de Deus. Uma pessoa toda angustiada, ansiosa, uma pessoa toda atribulada, amargurada, dificilmente ela vai ter um bom testemunho, ela vai ter um sentimento de compaixão das pessoas, de empatia. Ela vai viver a vida dela todinha preocupada com seus problemas, com seus dilemas, e corre de um lado e corre para o outro, e assim por diante. Então, a minha percepção é quando Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, e você sabe, nessa série eu tenho explicado, tentado, na verdade, explicar, que Jesus ele queria nos mostrar que eu não posso ter segurança em outro lugar senão em Jesus. O dinheiro, eu não posso tentar agradar a Deus e a tantas outras coisas. Então Jesus quer me mostrar que as aves dos céus, os lírios do campo, são protegidos por Deus e eles não têm ansiedade, eles não têm dificuldades nenhuma e Deus cobre, Deus cuida deles. Então eu não devo me preocupar com o que é a vez de comer, de beber ou de me vestir. Observe que a sensação que vem ao meu coração às vezes é que muitas vezes, nós nos angustiamos, nos tornamos pessoas muito ansiosas por coisas irrelevantes. Às vezes, nós nos tornamos pessoas conduzidos pela ansiedade. E eu penso que é normal o ser humano ter ansiedade. Aquela ansiedade clássica, normal. Você vai para o seu primeiro dia de aula na faculdade. É um friozinho na barriga, é uma ansiedade normal. Eu sou pastor de tempo integral. Vou completar 17 anos, mas todos os domingos e todas as quartas-feiras, ou toda palestra que eu vou fazer, toda pregação que eu vou fazer, por esse Brasil afora, às vezes fora do Brasil, o que que acontece? Eu sofro um pouquinho aquela ansiedade, oh Deus. Então, isso, se for algo normal, se não for patológico, se não for anormal, isso é tranquilo. Você respira fundo, pede a Deus, Senhor, me ajuda. Isso é bom porque a gente depende mais de Deus. Mas é importante que entendamos que algumas porções ou doses de ansiedade, elas são patológicas. Por quê? Nós vamos sofrer um tipo de ansiedade que ela é despertadora. Ansiedade que vem antes de alguns eventos, alguns acontecimentos da vida, algumas provas. Imagine uma prova que você precisa tirar determinada nota. Automaticamente vem uma ansiedade que essa ansiedade pode potencializar a sua angústia, a sua preocupação e desativar, por exemplo, o seu cérebro. Tornar o seu cérebro desativado para determinadas áreas. Algumas informações podem não aparecer. Então, pense bem o perigo que há, mas eu diria que um perigo que há em vivermos ansiosos. E muitas vezes essa ansiedade vem inclusive pelos perigos, pelos pelas ameaças. E esses perigos e ameaças, às vezes são reais, às vezes são irreais. E observe bem, quando eu estou calmo, eu posso ter uma ansiedade porque estou pensando em determinada coisa. Quando eu estou no estresse, eu posso ter ansiedade porque estou acelerado demais. Então, é importante que eu entenda que essa crise que muitas vezes as pessoas vivem
em forma de ansiedade, ou esses picos que vivemos em forma de ansiedade, automaticamente vai afetar meu físico, meu psíquico, meu fisiológico, vai acessar e impactar o meu sistema nervoso, o meu sistema imunológico, e isso sintomaticamente é prejudicial à saúde. Por quê? Porque a ansiedade pode afetar inclusive as minhas relações, pode afetar as minhas decisões. Então eu fico pensando, o que você acha que Jesus, dizendo não ande ansioso, veja por que Jesus disse isso. Então, mais do que preocupado agora com a salvação da alma, porque quem crê em Jesus, o fato de Jesus ter morrido na cruz e ao terceiro dia ressuscitar, eu fui salvo, a minha alma foi salva. Mas Jesus quer salvar a minha mente, meu coração, quer me dar qualidade de vida. Jesus quer me tornar uma pessoa conscientemente utilitária em prol do reino de Deus. Porque em alguns momentos eu vou precisar dar um pouco mais, ter um pouco mais. E aí, meus irmãos, Jesus de forma maéstrica diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que eu penso é que Jesus nos diz assim: olha, na vida você já vai ter muitas demandas de ansiedade. Então não crie outras. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus com oração e com a súplica. Lance sobre mim toda ansiedade. Agora, eu quero orar por sua vida e pela minha, para que Deus derrame graça. E se você estiver vivendo picos de ansiedade, anormalidades de ansiedade, eu queria pedir ao meu Deus, ao teu Deus, que te ajudasse. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero apresentar esse moço, essa moça. Ela que pede tanto ao Senhor que as coisas aconteçam logo e as coisas não acontecem. E isso termina sufocando. Eu vou te pedir diferente, ó Deus. Eu queria te pedir que nenhum empecilho tivesse na vida dos meus irmãos. Que as coisas que estão aparentemente demorando, talvez elas entendam assim, se elas estiverem lançadas na mão de Deus mesmo. Essa demora, na verdade, é Deus caprichando. Porque Deus não demora, Deus capricha, Deus faz tudo no tempo certo. Deus nunca chega atrasado, porque Ele nunca sai. E eu abençoo a minha irmã, abençoo meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.